Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite em nome de Jesus. Até aqui, Ele te sustentou, Ele me sustentou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? A gente precisa glorificar quantos livramentos, quantas situações que a gente nem imagina que o Senhor fez por nós. Vai dar glória e honra a Ele. Abra comigo em Romanos 2. Vamos falar do julgamento justo de Deus. E começa assim. Você procura aí que você vai conseguir me acompanhar. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquele que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então o Senhor fala assim: olha, você é ali, ó, né? É imensurável, é inescutável, que quer dizer imprescindível. Ele tem dois significados, mas aqui ele quer dizer assim: olha, você é tão firme quando julgas quem quer que seja, que acaba por te condenar a ti mesmo em que julga outros, porque fazemos a mesma coisa. A gente hoje vê umas situações muito de. Falo por mim, tá, irmãos? Uma experiência própria. De pessoas que às vezes falam muitas coisas e elas fazem a mesma coisa que nós estamos fazendo. A gente fala que a gente precisa, sim, tentar evitar certas coisas, mas a carne às vezes grita e quando vê, você já fez. Aí você vai e aponta dos outros, e aí, como é que fica? Então o Senhor está mandando assim: olha, presta atenção, porque eu sou aquele que julgo. Então, se você julga o outro com tanta precisão, lembre-se que você talvez faça o mesmo. É o que ele fala. O Senhor nem fala aqui que talvez, o Senhor fala que nós fazemos o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o Senhor, Ele julga sobre o que nós fazemos. E muitas das vezes nós, homens, julgamos pelo que a gente acha que as pessoas fazem. Então, o juízo de Deus, ele é perfeito. O julgamento do Senhor é perfeito. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tu escapará do juízo de Deus? Ele vira e fala assim: tá certo, você tá culpando fulano, beltrano e ciclano. E tu? Você acha que você fazendo essas coisas Deus não vai te julgar na mesma medida? É isso que o Senhor hoje está dizendo para mim e para ti. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então ele fala: olha, para de julgar. Olha, você julga tão facilmente e, no entanto, você sabe que você pode ser julgado pela mesma coisa? Ou você se esqueceu disso? Ou tu despreza as riquezas que Deus te é, que Ele é benigno, paciente, longânimo, ignora que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, que a gente pode se arrepender. Porque tem gente que julga com uma facilidade e na hora que faz ele arrepende. E ele esquece que o outro também pode ter arrependimento pelo que fez. A gente esquece que às vezes a gente acha que o outro não pode ter o dom do arrependimento, ter a vontade de se arrepender, e acha que só nós que somos, principalmente quando a situação é conosco. Então o Senhor fala a mesma coisa: cuidado ao julgar, porque você pode estar fazendo a mesma coisa. E ele continua: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, quer dizer, aquele que não se penitencia, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus,
Ele fala que o nosso coração, conforme a dureza que nós temos, a gente está colocando e entesourando e guardando, tá? Ira para nós no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, no juízo de Deus, Deus vai virar para assim, lembra aquele dia que tu julgaste e tu fizeste também? Tu esqueceu que eu sou longânimo para com o teu irmão e para contigo, e tu julgaste? E a tua ira que tu tá guardando, porque você tá julgando, tá voltando para ti mesmo. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então ele fala, o Senhor vai recompensar cada um segundo as obras. Então, se eu julguei, ele vai me julgar na mesma medida. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então ele fala assim, olha, a vida eterna serão aqueles que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, eles não são corruptíveis. Mas a indignação e a ira aos que gostam de contendas, são desobedientes à verdade, tá? Desobediência à verdade. É a verdade, nós temos que estar sempre alinhados à verdade. E obedientes à iniquidade, aquilo que é mal. Eles obedecem àquilo que é mal e desobedecem à verdade. Nesse dia será tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal. Então a gente precisa o quê? Se a gente quer morar no céu, a gente precisa agir como tal. Temos que perseverar. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas, infelizmente, somos nós. Então, glória, honra, paz a qualquer que pratique o bem, aquele que pratica o bem, qualquer um que pratica o bem. Aí esse merece toda a glória, toda a honra e paz. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, aqueles que ouvem a lei e não são justos diante de Deus, não são justos diante de Deus. Então, aquele que conhece a lei e não pratica, Deus vai vê-los assim. Porém, aqueles que praticam hão de ser justificados, o Senhor justificará. Lembra que Jesus justifica os nossos, né? Ele é nosso mediador. Então, a gente precisa parar de julgar, precisa tirar a ira do nosso coração, assim diz o Senhor. E ele continua, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, são para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ele termina falando assim, quando os gentios que não têm lei, porque a lei, o Senhor fala que a gente tem que ter a lei da terra, mas a lei que ele fala aqui é a lei bíblica. São só os 10 mandamentos? Não, é muito mais do que isso. É a lei em si, né? A palavra em si. A palavra, ela nos exorta, ela nos faz melhores. Então ele fala, olha, os gentios, aqueles que não aceitam o Senhor, que pratica prevaricações e tudo mais que a gente já sabe. Quem quiser procura aí saber o que é gentios, né? Que não tem nem fazem naturalmente as coisas que são das leis.
não tendo eles para si mesmo, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente sua consciência e seu pensamento, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, os gentios, eles defendem o que eles pensam, eles justificam o que eles pensam. Então, é isso que o Senhor está dizendo, né? No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, segundo o evangelho, a gente será julgado por Deus e pelas nossas obras. Então, você escolhe. Deus está mandando aí já um recadinho, que na hora de julgar, se você já conhece a lei, você será julgado conforme a lei. Amém? Só até aqui, irmãos. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. É tão rápido, fácil. Só ir lá, compartilhar. E, se possível, deixa um like, deixa um joinha lá. Não é por mim, né? É para que essa palavra possa se espalhar. A gente precisa fazer o ídolo do Senhor. O tempo está correndo, mas a gente não quer fazer. Faça. Não dói, não machuca. E você ainda pode ajudar uma vida. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, eu estarei aqui amanhã com mais uma palavra rema. São 3 canais: Face, YouTube e Insta. É só compartilhar. Fique na paz. Shalom. Adonai. E uma noite de